queria trazer o assunto do Milei, porque o Milei está com umas novas ideias aí e que estão muito estranhas e que mexem com o trabalhador argentino, né? A gente poderia falar, foda-se o argentino, votou no Milei, mas é interessante a gente ver o que acontece quando um governo da extrema-direita, um cara como Bolsonaro, um cara caricato, de motosserra, entra no poder e agora recebendo aquele SWIFT lá de 20 bilhões do governo Trump, né? Ele que ganhou as eleições ali do Legislativo, né? O partido dele. Notícia no seu tempo fortalecido, Milei planeja cortar impostos e mudar lei trabalhista. Já Javier Milei aproveitou ontem o embalo da contundente vitória na eleição legislativa de domingo e detalhou o que pretende fazer com mais apoio do Congresso. O presidente argentino citou como prioridade cortar impostos e mexer na lei trabalhista, que é tudo que o Temer quis fazer, né? Não dos impostos, mas a lei trabalhista, né? Ele flexibilizou tudo e deu no que deu. Na área tributária, a meta é reduzir 20 impostos, diminuir alíquotas e expandir a base tributária para que, com a redução das alíquotas, a sonegação se torne desnecessária. Nas relações laborais, o plano inclui aumento da jornada de 8 para 12 horas, fragmentação das férias, pagamento do salário com vale alimentação e parcelamento de multas rescisórias ou judiciais. As medidas tendem a ser discutidas na justiça. Após a eleição, o dólar se desvalorizou em relação ao peso e Bolsa de Valores de Buenos Aires teve a maior alta em um dia nos últimos 3 décadas. O Milei está com a razão, então, ou não está? O que a gente pode aprender com essa flexibilização aí da lei do trabalho do Milei e comparar com o que o Temer fez aqui também, né, André? A primeira coisa é que, assim, deu para ver aí que o argentino aceita qualquer coisa desde que prometa para ele que ele vai poder comprar em dólar, né? É assim, ou fetiche doentio isso, né? Aí já saiu de um caso de economia para um caso da psicologia, tem que tentar entender do cara. Pô, o cara prefere trabalhar 4 horas a mais por dia do que só para a ilusão de que talvez um dia ele possa voltar a usar dólar para comprar pão, cacetinho, na padaria argentina aí de manhã. É incrível, né? E o que ele fez, assim, deram a chance pro cara. O povo argentino falou justamente o que, ó, cara, a gente está aceitando esse remédio amargo que você tá dando pra gente. O desemprego está aumentando, a inflação não está caindo da maneira que a gente quer, mas esses 20 bilhões vão resolver o câmbio? Você promete aí que o dólar, o Trump vai ajudar a gente a evitar que o câmbio suba mais uma vez? Daí ele falou, vou. Daí ele foi lá, votaram nele. Agora, aguenta a bucha, porque o que ele está querendo? Ele vai tirar esses impostos justamente aí para fazer com que fique a sonegação, né, fique irrelevante. Mas claro, sem imposto, ter que pagar imposto não tem sonegação, né? Meio óbvio. Né? Mas você vai precisar compensar isso, né? E como ele vai compensar? Reforma trabalhista, reforma previdenciária. Vai ferrar ainda mais um pouco. Cara, extrema-direita odeia velho, cara. Eu nunca vi isso. Eles falam trabalhador. Não, mas eu acho que eles odeiam mais velho. Porque o trabalhador, pelo menos, eles ainda carcam ainda e conseguem tirar mais valia. Velho não tem mais essa função pro cara. Só onera a previdência, né? Não tem como você. Não tem como você usar como mão de obra para gerar mais valia, cara. Acabou a função de trabalho do cara, ele tem que ser descartado. Essa é a lógica dos caras. Eles vão fazer mais uma, eles querem fazer mais uma reforma, eles já fizeram a gente já viu, né, que a pior situação, quem piorou mais a situação foram os aposentados, que tirou um monte de benefício. Vai fazer mais uma, né, para o cara se aposentar mais tarde e se conseguir se aposentar vai receber nada. Isso daí para ajudar milionário, para ajudar a empresa, para ajudar o americano com privatização. E, porra, cara, você pega 4 vezes 5, é 20 horas a mais de trabalho por semana, cara. Que porra é essa? Que maluco, que coisa doida é essa, cara? É muita coisa. E os caras estão aceitando isso. Ele fala com todas as letras aí. Cara, como que não tá os caras? Não sei que ele acabou de ganhar, mas como que você ouve um negócio desse e não tá o pessoal lá na porta da Casa Rosada lá com um pedaço de pau na mão, cara? Eu acho incrível isso. Em outros períodos, o argentino seria muito mais contundente contra o governo, né? Exatamente, né? Por causa da questão lá, foi uma questão inflacionária também, né? Mas, eles estão acreditando justamente nessa ilusão, que isso tudo vai fazer com que eles voltem a... parece aquela coisa meio aqui do Brasil, né? O pessoal, não, remédio amargo
do Paulo Guedes é porque a gente vai voltar para os anos 70, para aquela época maravilhosa. Eles querem voltar para o começo dos anos 90, em que você dolarizou a economia e por, sei lá, 3, 4 anos, a inflação caiu de 2, 3 mil por cento ao ano para 10% ao ano, e eles podiam comprar qualquer coisa em dólar numa paridade 1 para 1. Basicamente isso. A gente teve isso no Brasil também nos anos 90, né? O dólar 1 para 1, né? Foi mais ou menos na mesma época, André, que eu lembro em 94, 96, eu trabalhava numa loja de CD, era 1 para 1. Assim, comprava muita coisa importada. Todos os países da América do Sul tiveram essa mesma coisa, né? Todos os países usaram. Argentina, Brasil, Equador também hoje continua com a economia dolarizada, Paraguai, Chile, todos os países, Uruguai, todos os países utilizaram a mesma coisa. Aconteceu um plano real em cada país, que era basicamente dolarizar a economia 1 para 1, né? A grande diferença é que o idiota do Menem foi lá e colocou na Constituição que isso ia ser eterno, que toda Argentina ia poder trocar para sempre o seu peso por seu dólar. Aí, cagou a economia argentina de um jeito que os caras não recuperam até hoje, porque você tornou isso um direito constitucional, você garantiu acesso ao cara a uma coisa que ele não produz, a uma coisa que o Banco Central deles não emite. Pô, aí é crise cambial, atrás de crise cambial, desde 2001 você tem esse problema. Aqui no Brasil, aliás, foi proibido, né? Era proibido você transacionar com dólar. Essa foi a grande diferença do real para o plano argentino. Enquanto o argentino até incentivava, aqui no Brasil foi proibido. Era a paridade, mas você tinha que usar o real. Sim, sim. Internamente, né? Exatamente. Mas isso aí. Mas não, não, sobre o Milei, né? Ainda tem uma questão política, né? Sempre puxando também um pouquinho para a política aí, que a imagem dele mudou muito em poucas semanas, né? Ele estava ali com um abalo algumas semanas e teve uma recuperação né, nessa última eleição aí. Como é que você enxerga isso do ponto de vista econômico também, André? Porque o que foi feito de tão diferente em poucas semanas que ajudou tanto a imagem assim do Milei e do partido dele? A aproximação com Trump, ele trazer alguns empréstimos, o que ele prometeu que pode ter abalado positivamente a votação em peso no partido dele na última semana? Eu acho que tem um pouco de abstenção, que daí muita peronista... Sim, bastante. Não, pouco não, bastante. Como aqui também, na última eleição a gente teve mais de 20%. Acho que lá chegou a 50%, 40%. É um negócio assim, absurdo. E o segundo ponto é que ele conseguiu convencer os caras, eu acho, nessas últimas semanas, com a ajuda do Trump, que ele vai resolver a questão cambial com a ajuda do Trump. Porque, assim, aqui no Brasil, a palavra de ordem, que você quer colocar medo na classe média ou nas pessoas mais velhas, é falar assim, inflação. Inflação aqui no Brasil, seu tio vai tremer, minha mãe vai tremer, todo mundo vai tremer. Quando se fala inflação, todo mundo tem medo disso. Lá é câmbio. E se você prometer pro cara, assim, que tudo isso vai permitir que o cara volte para uma situação cambial estável, ele vai aceitar. Então, essa coisa da figura do Trump falando assim, ó, a gente vai garantir que o câmbio fique mais estabilizado, a gente vai garantir os empréstimos aqui, eu acho que isso aí fez com que a imagem dele aumentasse, porque o câmbio é o grande problema da Argentina nos últimos 25, 26 anos. Então, é muito tempo de crise cambial, assim, para aguentar, cara. Até você falou, André, assim, a Argentina voltar aos anos 90. Quando é que a Argentina não esteve em crise, né? É difícil a gente pensar a Argentina e a palavra crise não está acoplada assim ao país argentino, como sempre, né? Um país que vive em crise, né? Exato, porque eles têm essa loucura cambial, eles não conseguem ter reserva, porque eles não têm indústria, eles só vendem produto de exportação. Para conseguir manter reserva, eles têm que basicamente não importar nada, só que isso é impossível, porque eles têm que até pasta de dente os caras compram aqui da Bianchieta em São Bernardo, porque eles nem indústria de pasta de dente os caras têm. Cara, é isso. Eles têm que importar tudo. Exporta só bem de baixa produtividade. Eles não conseguem ter reserva de câmbio lá. É uma armadilha terrível lá, cara. E isso aí vira uma bola de neve. Até, sei lá, não sei como vai resolver isso. Sim. E os liberais, é isso aí, mas vamos ver, né? Os liberais têm esperança que o Milei resolva isso, mas não parece que é o caso, né?
Eu quero comentar sobre uma oportunidade real de trabalhar no Brasil e fazer um dinheiro extra ganhando em dólar e mudar completamente o jeito como você encara a sua rotina. Este print aqui do lado é do Leonardo, que topou experimentar. Nas primeiras 24 horas após aprender a aplicar o método ensinado pelo Clayson, o Léo conseguiu fazer quase 26 dólares. Se a gente fizer uma conversão genérica, daria mais ou menos uns 120 reais logo no primeiro dia. Mas Beze, isso significa que você vai fazer o mesmo no primeiro dia que você começar a aplicar o que vai aprender? Não. Pode ser que você faça mais ou não, ou faça menos no primeiro dia. Mas talvez no segundo, no terceiro você consiga aplicar todo o ensinamento daqui. Depende de pessoa para pessoa. Igual a Fernanda, que também assistiu às 3 aulas gratuitas com o Clayson e salvou 104 dólares no primeiro mês, que dá um pouco mais de 520 reais a mais. Clica no link que está aqui na descrição. Assista as 3 aulas gratuitas com o Clayson e só depois decida se quer continuar. E o que eu quero reforçar é, para você entender como funciona, você precisa assistir às 3 aulas. E para isso, você não precisa pagar nada. Só precisa se permitir ver se essa oportunidade encaixa no que você quer para sua vida. Não é fórmula mágica, não é enganação, é trabalho. Mas é um tipo de trabalho que te dá liberdade. Liberdade de tempo, de lugar. Você pode trabalhar onde quiser, com seu celular, com seu computador. Tem gente que começou nisso só para complementar a renda. E hoje está vivendo disso, com mais paz, mais tempo para a família e sem depender de ônibus lotado ou chefe pegando no pé. Se isso ressoar com você, entra no primeiro link da descrição. O Clayson vai liberar 3 aulas gratuitas que mostram tudo passo a passo. É só clicar, assistir e decidir. Mas só de assistir você já sai ganhando, porque abre a cabeça para um outro jeito de ter uma renda extra.